Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Destinos ES, onde a gente sempre traz um convidado para discutir aí os principais potenciais do turismo no nosso estado, quais os desafios, o que a gente está fazendo para superá-los. E hoje a gente tem como convidado, o secretário de Turismo do estado, Vitor Coelho. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Ludmila. Uma alegria estar aqui com vocês para discutir, falar um pouco dessa parte apaixonante que é o turismo e que o estado do Espírito Santo tem de melhor para apresentar, não só para os capixabas, mas também para todo o Brasil. Estou aqui à disposição. Muito obrigada, secretário. E antes de irmos às perguntas, então, este podcast é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bom, secretário, você já tomou posse no olho do furacão, né? Esse ano. Estou um pouco mais de 40 dias no cargo. Exatamente. E aí está se inteirando, Muitos assuntos, muitos investimentos e muitas propostas em andamento. A gente acabou de passar pelo verão, Pelo carnaval, que atraiu muita gente aqui para o estado. A gente pode falar um pouco, então, sobre as principais estratégias que estão em andamento na Secretaria de Turismo, os principais investimentos que estão sendo conversados aí. Para mesmo cumprir essa proposta de transformar o estado em um destino turístico nacional e internacional, para que cada vez mais pessoas saibam o que a gente tem a oferecer, para divulgar melhor os atrativos do Espírito Santo? Você disse muito bem que eu entrei no olho do furacão, mas eu me sinto uma pessoa muito abençoada, porque o trabalho do turismo é um trabalho de médio e longo prazo, Os que me antecederam já vêm fomentando o turismo no estado do Espírito Santo e a gente vem obtendo esses bons resultados, fruto da noite para o dia, fruto de um trabalho que está sendo realizado, muito bem realizado pelo governador Renato Casagrande. E eu dei a sorte, vamos dizer assim, de ter entrado nos meus primeiros dias. O governador inaugurou uma rodovia que liga Amarelos à Rodovia do Sol, ali no Hotel Flamboyant, que anunciou que vai construir o primeiro resort no estado do Espírito Santo. Logo depois foi anunciado o projeto do Pavilhão de Carapina, 200 milhões de reais, para a gente promover o turismo de eventos. E também tive a sorte de ter o primeiro navio de cruzeiro, voltar a ter navio de cruzeiro aqui. Então, eu entrei num momento que a gente já vê resultados do turismo que foram plantados lá atrás e que a gente está colhendo os frutos agora. Mas tem muita coisa ainda para a gente fazer. Você disse muito bem da questão da promoção do turismo. Esse é o nosso maior desafio. Onde a gente vai, eu tenho participado de algumas feiras fora do estado do Espírito Santo para levar o Espírito Santo para esses outros estados. E o que a gente mais ouve é isso. Gente, o Espírito Santo é maravilhoso, é lindo. A gente só não consegue ver a divulgação de vocês do estado. Então, a gente já está focado em novas estratégias de fazer roadshow, de fazer fan tour, fan trip com as agências e operadoras para eles virem visitar o nosso estado, a gente levar também isso para eles, os nossos potenciais, os nossos pontos turísticos, porque quem vende são as agências e operadoras. Não adianta a gente ficar fazendo propaganda só na televisão, no rádio, que também são importantes, mas que tem quem opera ali, na verdade, que são as operadoras, agências de viagens, operadoras de viagem no sentido de as empresas de aeroportos, que eu digo, Latam, Gol e Azul, são as companhias aéreas, são elas que promovem esse turismo e faz com que a gente movimente toda uma cadeia. Então, a gente vai ser mais assertivo agora nessa promoção, nessa divulgação do nosso estado, que, como você disse muito bem, a gente tem que parar de falar que a gente é potencial para se tornar a potência que a gente é. E você comentou aí, sobre essa questão dos navios de cruzeiro, Foi dito aí um tempo atrás que depois do carnaval, quando passasse o carnaval, ia atracar o primeiro navio. Como que está isso? A gente tem previsão de quando que isso vai voltar a acontecer aqui nesse A gente tem retomado o diálogo com as companhias e o governo do estado já tem feito todo o procedimento junto à Companhia das Docas, junto com a parte do Porto ali de Vitória, e as condições também. Já foi feito um estudo, o governo do estado contratou junto com o Sebrae um estudo para a realização
de encontrar essa área de fundeio, que é onde os navios, né, não vão poder mais entrar dentro da Baía de Vitória, eles vão ter que ficar nessa área de fundeio, e a gente falta apenas a instalação de uma boia para identificar esse ponto de fundeio. E também na parte da iniciativa privada, a FEComércio ficou responsável de fazer melhorias no pier ali do Sesc da Ilha do Boi, para poder, né, desembarcar os passageiros ali. Enquanto isso não acontece, a gente já adiantou muito essa parte da boia, estamos vendo com a empresa que opera o aquaviário para instalar essa nova boia lá e dar manutenção nessa boia, a gente continuar as conversas com as companhias. Já estive em São Paulo conversando com as duas operadoras maiores dos cruzeiros, eles estão muito interessados, mas precisam dessas condições técnicas. E enquanto esse pier não fica pronto, né, que a FEComércio fica responsável por fazer, né, já temos a autorização do governador para utilizar o pier da Prainha e da Praça do Papa como alternativas, plano B, provisórios, para que esses navios já possam vir, já possam desembarcar os turistas aqui e a gente dá todas as condições para eles aproveitarem o nosso estado. Muito legal, isso aí vai trazer uma receita aqui para o Espírito Santo, né? Voltar a trazer aí esse público que vai poder, né, descer do navio. Esse último navio trouxe 900 turistas alemães, né, vindos de fora, né, turistas estrangeiros. Aquela imagem que viralizou no centro de Vitória, no carnaval, né? Sim. Você vê como é importante, né, a gente retomar os cruzeiros, né, no nosso estado. E aqui a gente tem uma variedade muito grande que sempre é lembrada aí até mesmo pelo pessoal de fora, que fala assim: nossa, eu não sabia que no Espírito Santo tinha montanhas, achei que era só praia. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Eu costumo dizer, eu construí uma frase, vamos dizer assim, que o Espírito Santo é um pouquinho do Brasil em um só lugar. Nós temos praias, nós temos montanha, nós temos dunas, nós temos cachoeira, nós temos turismo religioso, nós temos gastronomia, nós temos cultura, nós temos de tudo que o Brasil tem no nosso estado do Espírito Santo, que a gente precisa realmente transformar esse nosso potencial, né, mostrar isso, tanto para os capixabas, né, para eles aproveitarem aquilo que a gente estava batendo papo aqui antes, né, a gente quando sai muito trabalho, sai de férias, costuma ir sempre nos mesmos lugares. Não, a gente tem que começar a exercitar, né, a vontade de conhecer novos lugares e aproveitar as maravilhas que a gente tem no nosso estado. Exatamente, ver aí o que tem de novidade, né? Aqui no Espírito Santo tem tanto turismo voltado aí para propriedades rurais, agriturismo. E eu estou tendo essa oportunidade agora como secretário de percorrer alguns municípios. Eu estou vendo que o estado do Espírito Santo é maravilhoso e essa a gente precisa realmente conhecer. E falando um pouco dessa questão aí do turismo das propriedades rurais, turismo de experiência, gastronomia no campo, né? A gente vê que já estavam em andamento projetos justamente para melhorar a pavimentação das estradas rurais, para melhorar o acesso aí das pessoas. Às vezes ficava até precário em época de chuvas, né? A Secretaria de Turismo tem o projeto, então, para melhorar essas estradas, né? Nós já temos um levantamento, Ludmila, a nossa equipe lá de infraestrutura fez um mapeamento. Nós temos mais de 500 quilômetros de estradas e pequenas estradas que precisam dessa infraestrutura justamente para a gente fazer essa interligação do turismo, do turista ter uma condição melhor de acessar esses pontos, né? Então, já fizemos esse levantamento, já mostramos para o governador. Claro, a gente não vai conseguir pavimentar 500 quilômetros dentro desse mandato do governador, então é muito pouco tempo, mas a gente deixar isso planejado, deixar quais são os prioritários, quais são as rotas que já estão mais adiantadas, que merecem, né, ter essa infraestrutura um pouco mais rápido para que o local seja desenvolvido. Isso aí a gente já está mapeando e é o ponto mais importante, porque quando você dá a condição, o poder público faz a sua parte dando condição de infraestrutura, a iniciativa privada vem, acredita no projeto e sabe que vai ser um bom investimento de você desenvolver aquela região para o turismo. Isso a gente tem visto em muitos lugares. Você falou de turismo de experiência, né? O Sebrae tem desenvolvido ali em Pindobas, né, o distrito turístico de Pindobas, que funciona muito bem, né? Foi construída uma casa italiana lá e as pessoas vão lá ver como é que faz o café, moendo o café, como é que faz a polenta, mexendo na polenta, né? Desde a parte da colheita lá do milho, do café. Então, assim, é muito legal esse novo turismo, né? O turismo de experiência, onde você vivencia, né, memórias afetivas suas ali. Geralmente quem é descendente de italiano se emociona de participar lá e ver de perto, né, como é que eram os seus antepassados, seus antecedentes, né, como eles faziam aquilo lá, como é que trouxe toda essa cultura. Então, assim, é muito legal, é um novo turismo que eu recomendo para as pessoas aproveitarem e participarem. Dá um pulo lá em Pindobas, então, na casa nossa, viver uma experiência, amassar uma polenta. Eu tive essa oportunidade de mexer lá no caldeirão,
né? Fiz o enrolado dos biscoitinhos lá, é uma experiência muito bacana. Legal demais, né? E tem diversos tipos de experiências, né? Colheita de morango, enfim, né? O Espírito Santo tem diversas oportunidades que o turista pode aproveitar. E falando um pouco sobre as parcerias, né? Que você já falou um pouquinho sobre Sebrae, FEComércio, enfim. Estão sendo articuladas aí também, né, parcerias com empresas privadas justamente para trazer novos negócios para cá. A gente tem visto, né, que o turismo é uma grande potência na questão de empregar pessoas, né? Muita gente empregada, principalmente aí no setor de alimentação, enfim, sem contar que os eventos estão com muita força também. Com certeza. Eu costumo dizer que o turismo gera uma cadeia produtiva positiva demais, porque assim, quando você, como poder público, constrói essas oportunidades, né, faz o seu papel de dar um incentivo, de melhorar a infraestrutura, né, e você tem essa convergência de outras instituições, como você mesmo disse, o Sebrae está focado no turismo nesses próximos 2 anos, né, a FEComércio reativou a sua Câmara Empresarial do Turismo, então assim, a gente está numa efervescência dessas instituições voltadas para o turismo, e isso anima o mercado privado, né? Quando você vê um estado, que o estado do Espírito Santo é o que mais investiu em infraestrutura no Brasil no ano passado, e o governador também tem essa vontade de continuar investindo em infraestrutura. E a infraestrutura não é só pavimentação, é a parte de construção de mirantes, é a parte de construção de portais de entrada das cidades, de rotas turísticas, é a parte da construção de casas de apoio ao turismo. Então, assim, são diversos equipamentos turísticos que a gente pode construir ao longo desses próximos 2 anos, que você mostra para as instituições que é um desejo do Estado do Espírito Santo de investir e incentivar no turismo. Isso faz com que a iniciativa privada olhe, poxa, o Estado está organizado, o Estado está melhorando a sua segurança, o Estado tem educação de qualidade, tem saúde de qualidade, eu vou colocar meu empreendimento ali porque eu sei que vai me dar receita, vai me dar lucro, e aí você gera emprego, você aumenta a hotelaria, você melhora o restaurante. Então, assim, é uma cadeia que mexe todo o Estado do Espírito Santo, justamente por conta de bons investimentos e da credibilidade que dá ao mercado privado. E quais têm sido os maiores desafios, assim, justamente para desenvolver essa cadeia, ou às vezes justamente com os empreendedores para incentivar, para falar assim, olha, não só no final de semana isso aqui funciona, vamos trazer também para os dias de semana os aparelhos turísticos do estado mesmo, ou seria talvez em relação à mão de obra qualificada, o que a gente pode citar? Tudo faz parte de um processo, como você citou muito bem. Assim, primeiro, a cultura dos empresários precisam começar a mudar também nessa visão, porque realmente, né, você gera muito receio de você investir e abrir mais o seu estabelecimento durante a semana, porque talvez não dê o público necessário. Então, assim, não adianta nada você abrir para dar prejuízo. Acho que esse é o maior receio de todo investidor. Mas cabe a gente, né, como instituição do Estado, como instituições privadas, né, como FEComércio, Sebrae, né, começar a fomentar isso e mudar essa cultura das pessoas. Gente, é igual, eu cito aqui o nosso presidente do Conselho de Turismo, né, o Valdeir Nunes, o China, que ele começou com Pesca e Pague, lá no Parque do China, e hoje é o Parque do China. Então, assim, ele teve ousadia, né, investiu, acreditou naquele projeto dele e se tornou o que é hoje. Então, assim, basta também as pessoas acreditarem que é possível, né, você melhorar, ampliar os seus negócios, gerar mais emprego, e aí vem, né, o que eu falei, cada um fazendo a sua parte. O Sebrae vem, faz as capacitações, o Senac vem, faz as capacitações, o governo do estado vem dar o apoio estrutural. Então, assim, todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo migrando para o mesmo lugar, eu acho que a gente tem um bom caminho a percorrer aí e vai dar muito certo. Ótimo. E agora a gente falando também de outras modalidades de turismo, né? Aqui no estado, para os amantes de natureza, para os amantes de aventura, a gente tem, né, pancas, a gente tem rampas de voo livre, balonismo, a gente tem também a questão da observação das baleias, né? Os investimentos, né, eles estão sendo feitos de forma sustentável aí para valorizar a natureza que a gente tem, a Mata Atlântica preservada. A gente precisa ter esse foco também, né? Não adianta nada a gente criar todos esses equipamentos, esses pontos e não cuidar dos espaços que a gente está proporcionando, né? E vai o trabalho de conscientização não só do empreendimento, do empreendedor que está lá, mas também dos turistas que vão
e aí a gente promover esse tipo de infraestrutura, né, com lixeiras, com placas de orientação, com conscientização, campanhas de orientação, essa parte do turismo sustentável. Quanto mais a gente mantém e preserva a nossa natureza e o nosso meio ambiente, a gente continua, né, promovendo esse tipo de turismo. Não adianta nada a gente ter a promoção de um turismo de baleia e jogar uma garrafa d'água lá no mar. Então, assim, tem que ter muita consciência das pessoas, mas eu acho que a gente está bem evoluído nesse sentido, né? A gente não vê nenhuma notícia mostrando qualquer tipo de situação que prejudique, né, o meio ambiente no nosso estado, né? O nosso estado tem avançado nessa pauta, né? O governador é presidente, né, do Conselho de Governadores dessa pauta verde, né, vamos dizer assim. Vamos ter a COP30 agora lá no Pará. Então, assim, são pautas importantes que o turismo também está envolvido, e a gente continua trabalhando para que permaneça, né, com esse foco de turismo sustentável, para a gente não perder essa linha e manter o nosso estado sempre bem organizado. Isso aí, legal a gente ver que o Espírito Santo está à frente aí, participando ativamente dessas discussões, desses diálogos, né? Com certeza. E quando a gente fala, então, das principais expectativas aí, das metas, a gente sabe que 2 anos até o fim do mandato é um prazo, assim, né, pequeno, mas o que dá a curto prazo, né? Qual é a previsão aí de melhorias nos investimentos, ou então de atividades aí que vão retornar, como essa questão dos cruzeiros, né? O que a gente pode dizer aí que, ao fim, a gente vai ter ao fim desse mandato? Eu tive uma conversa hoje com o governador para apresentar ele um plano de trabalho sobre esses próximos 2 anos, né, quais os investimentos interessantes que o governo pode fazer para dar um resultado mais rápido agora. Essa nomenclatura de você falar quanto que o Espírito Santo cresceu na parte do turismo, isso é muito variável, né, porque, né, depende de vários fatores, né. A gente vê um crescimento, né, nessa área aqui no nosso estado. Eu vou citar um exemplo: o carnaval, né, a cada ano que passa vai evoluindo e vai melhorando a sua qualidade. Hoje é considerado o 3º melhor carnaval de desfile das escolas do Brasil. Então, assim, o carnaval do Brasil começa aqui, é um mote muito legal da gente trabalhar isso. E a gente só está perdendo para Rio e São Paulo, que é o maior eixo, que há muito tempo já trabalha isso, né, já fomenta, né, isso. Então, assim, temos diversas oportunidades, né, diversos investimentos que podem ser feitos, que vão a cada ano crescer esses números de turismo aqui no nosso estado. Mas eu digo também que, se a gente não fizer a promoção desse turismo da forma como a gente imagina, que é a venda direta lá junto às operadoras e junto às agências, você, como turista, você vai procurar, ou você vai na internet, procura um lugar específico que você quer, ou você vai procurar uma agência ou uma operadora para você saber um pacote que você quer, né, visitar. E se a agência não está vendendo o Espírito Santo, não adianta nada a gente ficar, né, igual colocar o ovo de pata, que é gigantesco, mas nela no cacarejo, e o ovo da galinha cacareja mais alto, e todo mundo conhece e compra o ovo da galinha. Então é a mesma forma que a gente tem que fazer aqui no nosso estado, começar a cacarejar mais alto, mostrar as nossas belezas. Como eu disse, a gente tem de praia a montanha, a gente tem dunas lá em Itaúnas, a gente tem o agroturismo, observação de baleia, enfim, uma diversidade gigantesca que o capixaba precisa conhecer. É isso aí, as pessoas têm que saber o que procurar, né? Onde procurar, da onde consumir, né? Com quem que elas podem conversar para vir para cá, né? E você, secretário, como visitante, né? Como turista, para onde você mais gosta de ir? É esse turismo mais aconchegante, de inverno, de montanhas? É para praia? É tudo junto? É gastronomia? Eu tendo pouco tempo para curtir como turista, né? Mas ultimamente eu tenho procurado, não muito agito, né? Eu procuro, junto com a minha família, com minha esposa e meus filhos, algo mais tranquilo, né? Seja região de montanhas ou até mesmo, né, uma praia, mas que não seja muito agitada, aquelas coisas todas, né? Eu prefiro um pouco mais de privacidade para a gente realmente descansar, né? Que o trabalho nosso também, o dia a dia cansa muito, né? A gente acorda muito cedo, termina o dia muito tarde, todos os dias praticamente. Então eu tenho procurado, junto com a minha família, lugares mais reservados, mais aconchegantes, melhores. E o estado tem diversos lugares, né, para isso acontecer. E também, quem gosta de uma coisa mais agitada, também temos diversas coisas que você pode fazer, turismo de aventura, né? Enfim, tem uma variedade muito grande. Eu prefiro ficar um pouco mais reservado do que ir para Muvuca. Sem agitação, né? No interior a gente diz que a vida passa mais devagar, e é verdade, né? Parece que você tá lá, respira um ar mais fresco, dá tempo de tomar um cafezinho. Isso, curtir a família, né? Tem diversos lugares. Algumas hospedagens aí, chalé. Não é?
Muito legal, Demais. tem muito investimento bacana no nosso estado, que nós precisamos divulgar um pouco melhor e o próprio capixaba conhecer um pouco mais o estado do Espírito Santo. Eu tive recentemente lá em Santa Teresa, no festival Nossa Cutina, maravilhoso, na culinária nossa é espetacular, né? As cidades estão se estruturando cada vez mais, né? Se organizando melhor, os municípios têm se organizado melhor. Nós temos rota de cachaça, nós temos rota do queijo, rota do leite, rota do morango, tem diversas coisas que a gente precisa explorar e que merecem ser exploradas. Para todos os gostos. Para né? todos os gostos, tem para tudo. E, assim, essa questão que você falou da cultura italiana é muito legal, né? Porque aqui no Espírito Santo a gente também tem os pomeranos, né? E a gente vê, assim, que muitas vezes as pessoas não sabem da própria história do estado, né? E o estado do Espírito Santo é o primeiro estado a ser a colonização italiana aqui, né? Santa Teresa foi o primeiro município a ter colonização italiana, alguns foram para o sul do país também. Mas realmente a gente precisa, né? A nossa cultura é muito forte e a gente também tem que usar essa parte cultural como um projeto de turismo também, né? A gente poder, né, explorar um pouco mais isso, né? Mostrar a nossa cultura, seja da cultura italiana, pomerana, alemã, né? A gente vem a cultura indígena que a gente tem ali, né, em Aracruz. Então tem diversas culturas que a gente pode, né, explorar, vamos dizer assim, da forma do turismo, que tem uma variedade imensa. E falando um pouco da questão dos eventos, né? O carnaval é um sucesso sempre. Eu, como pessoa que não é daqui, né? Eu sou de Minas, e assim, é muito legal essa questão de ter o carnaval que é antes dos outros, que aí o turista que curte os outros carnavais, ele também vem para cá, depois vai para outro lugar, enfim. Tem o Vital, né? Que é a micareta, o carnaval fora de época, sem contar em eventos corporativos. Forró de Itaúna. É verdade. O que mais tem no estado do Espírito Santo são eventos. A gente tem um calendário de janeiro a dezembro. Cada município tem as suas festas, né, de emancipação política, então tem a festa da cidade, que geralmente tem atrações, né, culturais, shows nacionais, enfim, a gente tem diversas festas. Festa da Jussara, ali em Rio Novo, né, festa da Polenta lá em Venda Nova. O que a gente mais tem são eventos que promovem o turismo e faz com que a gente vá nessas cidades e conheça as suas belezas, conheça a sua gastronomia, conheça a sua cultura. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem no nosso estado e divulgar melhor. E o principal que eu acho é a nossa Feira dos Municípios, que acontece em julho, de 3 a 6 de julho. Nós vamos ter ali todos os 78 municípios do estado em um só lugar, mostrando as suas belezas e as suas potencialidades. Então já faço o convite para todos, né, de participarem conosco ali na Feira dos Municípios. A família que quer uma programação diferente para o final de semana é bem legal, né? Com certeza, com certeza. E o pavilhão de Carapina vai ser reformado, né? Como que está o andamento disso? Já estamos com um projeto, né, realizado e doado pela Prefeitura da Serra. Já estamos nos tratamentos, né, do projeto em si, junto ao DR. O DR vai ser o órgão que vai executar essa obra, vai fazer a licitação, mas nós da Setur vamos acompanhar todo o processo, toda a evolução da obra. E creio que nos próximos meses aí a gente já deva ter a empresa licitada para o governador da ordem de serviço. E se Deus quiser, nos 2, 3 anos aí a gente vai ter um grande pavilhão de eventos, né, um centro de eventos na Grande Vitória aqui, para a gente trazer cada vez mais eventos de grande porte, que eventos de grande porte realmente trazem pessoas para cá, de outros estados, para participar desses eventos. E é um chamariz também de você ter algo mais profissional, que você possa fazer uma concessão desse espaço para uma empresa que atrai cada vez mais eventos aqui. A gente vê eventos em todos os lugares, né, em grandes capitais, por que não aqui no nosso estado atrair esses eventos para cá também, para a gente, né, já traz o público para cá e fala, gente, não é só o turismo de eventos, né, você pode ir para as montanhas, você pode ir para a praia, você pode ir para a cachoeira, você pode ir lá para o Caparaó. Então assim, a gente tem a oportunidade de, tendo o público aqui no nosso estado, mostrar, né, as nossas belezas e mostrar o que a gente tem de melhor. Exatamente, né? A gente vê aí em outros lugares, tem congressos, simpósios, a pessoa aproveita que está ali para o profissional, mas aí tem um final de semana, estende, resolve ficar mais um pouquinho, já tem dinheiro aqui na nossa. A gente já faz até de forma estratégica isso, né? Para deixar que as datas, ou a pessoa fique um final de semana antes e aproveite, né, turistando, ou um final de semana depois do evento, para a gente poder, né, mostrar para eles também que existe essa possibilidade, né? Ele não vir só fazer negócio. Tem pessoas que vêm acompanhadas, o marido ou a esposa está lá no evento e o cônjuge está no quarto de hotel. Não, vai fazer turismo, vai fazer compra, vai fazer turismo, vou curtir a praia, é isso. Acho que é isso que a gente pode aproveitar melhor. Ótimo, secretário. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho,
do estado do Espírito Santo e das nossas potencialidades e belezas que a gente tem no turismo aqui no estado do Espírito Santo. Lembrando que o podcast Destinos ES é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Até a próxima edição. ES Brasil. Destinos ES.